O assunto que eu vou falar nesse nosso Como Funciona, ele está ligado a um fenômeno bastante interessante que talvez vocês já tenham passado pela experiência, né? Conforme vocês sabem, essa nossa sessão, nessa nossa playlist de como funciona, ela trata de funcionamento de componentes, circuitos e também de fenômenos naturais, como aquele que eu vou falar agora. Certamente muitos de vocês já tomaram choque ao encostar numa torneira, ao encostar numa fechadura, ao tentar abrir a porta do carro e até mesmo descendo uma escada rolante de um supermercado ou de um shopping. Afinal, o que acontece nesse caso? Por que nós tomamos choque nesses objetos? Hã? Será que é um fenômeno que só ocorre com algumas pessoas? Porque tem gente que acha que meu corpo retém eletricidade, meu corpo ele é sensível às descargas, por isso eu tomo choque. Não é, é um fenômeno natural. Nós vamos falar então das descargas eletrostáticas que se manifestam de uma maneira mais intensa no inverno. Né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no meio de agosto, quando o tempo é muito seco em muitas regiões do Brasil, que é justamente quando ocorrem esses casos de pessoas tomarem choque, quando encostam em fechaduras, quando encostam em objetos, quando encostam em torneiras. Mas o que acontece? Os corpos podem adquirir cargas elétricas de diversas maneiras. Quando eu atrito o corpo, quando eu encosto o corpo em algum lugar carregado, ou simplesmente quando eu aproximo de um outro corpo carregado. O que são essas cargas? Podem ser elétrons acumulados nesse corpo. Ou ainda o corpo pode ficar com falta de elétrons. Quando ele fica com falta de elétrons, nós dizemos que ele tem uma carga positiva. Quando ele tem excesso de elétrons, ele tem uma carga negativa. Normalmente, se o corpo está isolado da Terra, ele retém essas cargas. Mas se eu encosto esse corpo na Terra ou em um objeto qualquer de metal ou que conduza a eletricidade em contato com a Terra, ele tem a tendência de se descarregar, ele vai adquirir a neutralidade. Então, se ele tem falta de elétrons, os elétrons escoam da Terra para ele e neutraliza. Ou ainda, se ele tem excessos de elétrons, ele solta o excedente que vai para a Terra e ele se neutraliza. É o que ocorre com as nuvens das tempestades. Quando a água se evapora num dia quente, as gotículas, elas sobem na atmosfera e se formam lá em cima, carregadas de eletricidade, positiva ou negativa. Assim, as nuvens, elas podem adquirir cargas positivas ou negativas, cargas parciais, por exemplo, metade da nuvem está positiva, metade está negativa. E quando essas cargas se tornam excessivas, elas querem escapar. Então elas querem se neutralizar. Então isso ocorre na forma de uma faísca, de uma descarga. É o raio. E o brilho dele é o relâmpago. E como esse raio é um fluxo de elétrons intenso, é uma corrente, ocorre a expansão. Então nós temos o trovão. Né? E na natureza ocorre isso de diversas maneiras. Por exemplo, com a gente, nós também nos carregamos de eletricidade. Então o que ocorre? Você caminhando num tapete, num dia seco, você adquire uma carga elétrica, principalmente se seu sapato ou seu tênis é isolante, ou se você está em cima de um objeto que seja isolante, que impeça que as cargas escoem. Essa carga pode atingir potenciais de mais de 10.000 volts numa pessoa. Então você não sabe. E lá naquele dia seco, você se movimentando na casa, caminhando num tapete, você está carregado de eletricidade. Você pode ir lá estar com seus 10.000 volts de carga estática. E aí te dá sede, você vai lá na torneira, e na hora que você toca na torneira, certo? Você oferecer um caminho para a descarga. Elétrons podem subir até você, se você está com falta deles, está positivo, ou você pode ceder o excesso de elétrons que vão para a Terra, e isso aí vai ocorrer na forma de uma corrente. Então, essa descarga te dá um choque. É um choque elétrico porque é uma corrente elétrica. Ela excita as nossas terminações nervosas. E aí você leva aquele susto. Tomei um choque na torneira.
Não precisa ser só na torneira. Qualquer objeto metálico em contato com a terra, que tem um escape para a terra, faz isso. Você encostar na maçaneta da porta. Você toca no seu carro. Você toca naquele friso metálico quando você está descendo uma escada rolante. E aí você sente o choque. Então, nesse caso, a gente diz que não foi a pessoa que tomou o choque, mas sim a pessoa que deu o choque. Você deu um choque na torneira, você deu um choque na maçaneta, você deu um choque num outro objeto que estava em contato com a terra. Mas também pode acontecer o contrário. Pode perfeitamente ocorrer que você andando de carro, pneu de borracha, aí você está isolado, o seu carro acumulou eletricidade, você estacionou, foi lá fazer compras no mercado, e quando você voltou, aí você encostou na estrutura metálica do carro, que estava carregada. Aí sim, a descarga ocorre do carro para você, e o carro deu choque. Vocês já devem ter visto, quem já deve ter reparado ao viajar de avião, que logo que o avião desce, a primeira coisa que se faz é que um funcionário vai lá e liga um fio elétrico na sua asa. Qual é a finalidade desse fio? É descarregar a estrutura metálica do avião, porque em voo, certo, não estando em contato com a terra, ele está isolado, o atrito com o ar carregou esse avião de eletricidade. Nós precisamos descarregar por vários motivos. O primeiro que é se na hora que você for descer, você tiver com um pé no avião e o outro na escada que está aterrada, há uma descarga através do seu corpo e você toma um tremendo de um choque. Mas a outra é mais perigosa. Se na hora que o avião for abastecido e o sujeito for com a mangueirinha para encaixar lá na asa do avião, para abastecer, encher os tanques, pode ocorrer uma descarga na forma de uma faísca elétrica. E aí nós temos a explosão e o incêndio. Então vejam o perigo. Vocês já devem ter observado que os caminhões de combustível, eles arrastam ou uma pequena corrente, tem quase encostando no chão, ou eles têm um fio pontudo para fazer o quê? Para provocar a descarga das cargas acumuladas, evitando o perigo de uma faísca que possa causar explosão ou incêndio. Existe um efeito chamado efeito das pontas, que os objetos que possuem pontas, eles facilitam as descargas dessas cargas elétricas acumuladas. É o efeito das pontas. É por isso que os para-raios são pontudos. Por isso que eles têm aquela ponta que é para facilitar o escape das cargas, tanto da terra para a nuvem como da nuvem para a terra. Por que esse para-raios funciona dessa maneira? Se tiver que ocorrer uma descarga entre uma nuvem e a terra, ou ainda a nuvem estiver com falta de elétrons e precisar puxá-los da Terra na forma de uma descarga, a corrente que vai se estabelecer, ela precisa escolher o caminho mais curto, o de menor esforço. Por isso que os para-raios são colocados em lugar alto. É por isso que se tiver uma tempestade, tiver uma árvore, uma casa em você, o raio vai preferir se estabelecer através da árvore e não através de você. Mas se você estiver num campo aberto e você for um lugar mais alto, o raio, se tiver que ocorrer, ele vai ocorrer através de você. É por isso que se recomenda que, se você estiver numa praia ou num campo e começar a relampaguear forte, deite-se. Porque assim você deixa de ser o alvo para o raio, o caminho mais curto entre ele e a nuvem. Né? Então, é o que ocorre nesses dias secos, cargas acumuladas. Você pode saber se tem carga acumulada em você, na sua casa, através de um aparelhinho chamado eletroscópio, que eu ensino a montar. Veja aí o eletroscópio do Eltron. Lá ele mostra como é que funciona, eu até faço um vídeo. Por que que essas cargas, às vezes, elas têm que ser eliminadas? Não é conveniente você ter carga eliminada, acumulada no seu corpo, não é só pelo problema do choque. Foi constatado que o acúmulo de cargas positivas num ambiente ou numa pessoa causa desconforto e até pode desencadear reações alérgicas. Existem pessoas que sofrem, por exemplo, de rinite, que têm problemas alérgicos, que, conforme se comprovou, o acúmulo de cargas positivas desencadeia uma reação nessas pessoas. E elas se sentem mal. Até enxaqueca, né? Dor de cabeça, provocada pelo acúmulo de cargas elétricas. Então, isso aí faz com que a gente evite o acúmulo de cargas elétricas em certos ambientes. Certo? É por isso que os médicos alergistas mandam que se tirem os carpetes das casas, porque em contato com o chão, pé descalço, você descarrega. Existem até empresas, né,
que vendem os ionizadores, que carregam o ar de eletricidade positiva para trazer alívio. E existem também até acessórios, como pininhos que você põe no sapato e também fitinhas metálicas que você põe no carro para descarregar. E existem ionizadores negativos que você põe no carro. Se você tem problema de rinite alérgica, de problemas alérgicos como bronquite, que são causados às vezes nos dias secos, pode ser que eles sejam desencadeados pelo acúmulo de carga no seu corpo, cargas positivas. Consulte o seu alergista, porque pode ser que ele vai recomendar que você compre um ionizador, ou ainda que você ande descalço, ou ainda que você tire o carpete. O seu andar sobre o carpete, ele provoca acúmulo de cargas positivas no seu corpo, que podem desencadear uma reação alérgica. Gostaram dessas explicações? Tem mais em artigos nos links que a gente dá aqui no vídeo. Eu tenho vários artigos no site, inclusive para quem gosta de eletrônica, eu ensino a montar um ionizador. Ensino a montar um eletroscópio para você ver se você está com bastante carga acumulada no seu corpo e muito mais. Inscrevam-se no nosso canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo em que eu, Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga, ensino alguma coisa sobre fatos relacionados com a tecnologia.